Toledo, pessoal, coloca aí o Carlos Nobre com a gente, por gentileza. Oi, Carlos. Boa tarde para você, meu caro. Obrigado por estar com a gente aqui. Acho que tá mudo. Boa tarde. Opa, ligou aí. Olha, vocês conhecem o Carlos Nobre, ele é um baita de um climatologista, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, co-presidente do painel científico para a Amazônia e também é colega nosso aqui no UOL, é colunista da ECOA UOL. Carlos, a pergunta que a gente quer fazer para você, em cima dessa proposta de emenda constitucional que está conhecida e está no debate público no PEC da privatização das praias, é a quem interessa e a quem não interessa a privatização marinha. Aí, primeiro, eu queria uma avaliação sua sobre a proposta. Se você acha que ela faz sentido, se de fato tem alguma coisa positiva, se ela é péssima, enfim, qual que é a avaliação que você tem a respeito dela? Olha, do ponto de vista ambiental, é péssima, porque, por alguma razão que é difícil de entender, eu não sei se os proponentes dessa proposta, tanto na Câmara quanto no Senado, são completamente negacionistas de mudanças climáticas, porque é muito difícil entender uma PEC que busca lá favorecer setor privado, mas que não reconhece as mudanças climáticas, né? O nível do mar já subiu globalmente 20, 25 centímetros. E agora, com o grande aquecimento que estão sendo os últimos anos, principalmente 2023, 2024, bateu todos os recordes, o nível do mar está aumentando mais ainda. O derretimento dos mantos de gelo na Groenlândia e na Antártica cresceu muito. Então, tudo isso vai fazer o nível do mar continuar aumentando por muitas décadas sem parar. E tem um enorme risco até 2050, isso aí chegar além dos 20, 25 centímetros, chegar a 50 centímetros ou muito mais. Então, esse é um primeiro aspecto. Quando o nível do mar sobe muito, é lógico que muitas praias planas, o mar vai tomar. Então, se a gente pegar o marco legal, que foi lá de trás, lá do século XIX, a Marinha tinha 33 metros a partir da maré máxima, mas aquilo é lá atrás. O nível do mar em lugares planos, praias planas, ele já subiu, ele já pegou onde, pela lei lá do século XIX, a Marinha. Então, e continua, continua. Então, esse é o primeiro ponto. Na escala de décadas, o nível do mar continua a subir, está aumentando muito a velocidade de subida e ele vai invadir todas aquelas áreas que nós chamávamos antes da Marinha. Em alguns lugares, logo no Nordeste, tem uma duna muito alta, tudo, ali ele não vai. Mas na maioria dos mais de 8 mil quilômetros de praias do Brasil, de zonas costeiras do Brasil, o mar continua subindo. Então, eu até acho. Carlos, desculpa te interromper, mas essa questão parece piada, né? Que a marco de referência seja a média das pré-amar, né? Da maré mais alta de 1831. A gente sabe qual é a média da pré-amar de 1831, hoje, olhando no mapa, para todos os 8.000 quilômetros de costa do Brasil? Olha, eu acho, aqui eu, infelizmente até procurei hoje de manhã isso, não achei. Eu acho que a Marinha deve ter isso em alguns lugares só, mas eu Exato. não vi um mapa oficial do governo brasileiro, do Ministério da Defesa, Marinha, porque é lógico, a Marinha, óbvio que ela já sabe que ela não está mais, o que era uma praia lá atrás no século XIX, deixou de ser, o mar subiu. Então, eu tenho certeza que a Marinha tem. Agora, eu não conheço nenhum mapeamento dos 8.500 quilômetros da costa brasileira que viu, que procurou, até porque lá atrás não se tinha uma medida de onde era o mar, na maioria Sim, da costa, só tinha nas cidades. Então, mas mesmo nas exato. cidades, é Se não tem possível. medida, vai facilitar a grilagem, né? Alguém vai Vai falar, opa, judicializar, né? Vai virar briga na justiça. É isso que vai Vai, acontecer, né? exatamente. Até eu falo assim, não é brincadeira não, mas eu falo, na década de 60,
60 anos atrás, eu jogava futebol na praia de Itanhaém. E eu sempre adorei futebol, sempre joguei futebol a vida inteira. E todas as férias que eu ia na casa de um tio meu lá em Itanhaém, eu ia lá todos os dias e jogava futebol. 4 anos atrás eu voltei, a praia que eu jogava futebol não existe mais. Porque Itanhaém, aquela praia era tão baixa que os 25 centímetros já levaram a praia. A água está chegando perto da avenida ali. Então, só para dizer, isso é no mundo inteiro, é aqui. Então, a PEC, na verdade, é uma PEC muito mais desafiadora, como não é essa PEC, ela tem que ser ao contrário. Como o nível do mar subiu muito, como o nível do mar vai continuar subindo Tem que e aumentar, né? exatamente, exatamente. E mais do que isso, primeiro é o nível médio do mar. A outra coisa, as tempestades em cima dos oceanos estão ficando tão mais fortes, como todas, né? Como a do Rio Grande do Sul, como todas, no mundo inteiro. Tempestades são as que geram as ondas. Então, você tem um sistema ali de baixa pressão, com um vento muito forte, aquilo transfere energia para o oceano, cria onda, a onda vai até a costa, explode. Olha, as projeções das mudanças climáticas são que as ondas em praticamente toda a costa brasileira, elas vão até 2050 chegar a 2 a 5 metros de altura. Então, Nossa. veja bem, a PEC da praia tem que ser ao contrário. Tem que ter uma medida legal no Congresso que diga que muitas áreas privadas hoje, daqui a 30 anos, não serão mais privadas, serão parte do mar. Então, O tem, Carlos, sim, deixa eu te fazer uma pergunta que a resposta me parece óbvia, mas é que é importante ouvir de você, né? A PEC diz o seguinte: quer transferir os terrenos da Marinha em áreas urbanas, né? E que são da União, né? Da Marinha, são da União, para estados e municípios ou proprietários privados. Por que que isso piora a situação? Por que que isso vai tornar mais difícil medidas protetivas do meio ambiente? Por que que isso é ruim? porque, é, porque, vamos dizer assim, aí, quando tiver que fazer medidas de infraestrutura sustentável, até para proteger áreas com o aumento do nível do mar e das ressacas, vai ficar muito complexo. É muito melhor ter todas essas áreas como sendo da União e que as políticas de infraestrutura sustentável sejam do marco legal da, 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 da lei de proteção de todas as praias brasileiras, das costas, das praias, da biodiversidade toda que tem, dos manguezais. Tudo isso é melhor que seja um marco legal controlado pelo governo federal. E principalmente se começar a comercializar uma gigantesca, as praias mais lindas do Brasil, obviamente esse grupo quer comercializar para fazer turismo, mas isso traz um risco muito grande, não traz nenhum benefício econômico na escala do Brasil, traz um risco. Então, é um pouco essa lógica que nós temos. E aí, a maioria dos países não tem praias privatizadas. E aí tem o problema da cultura brasileira, né? Cultura brasileira, as praias sempre foram públicas. Então, você mudar isso da cultura brasileira, praias lindíssimas que nós temos em todo o litoral brasileiro, de repente as pessoas não vão poder ir porque o setor privado vai lá, compra e não permite mais a entrada, a não ser que se pague. Então, eu acho que isso é culturalmente também péssimo e mais importante é aquilo que eu já falei. O nível do mar está subindo, as ressacas estão ficando mais Isso. fortes. A PEC tem que ser o contrário. O que fazer para áreas hoje que são privadas, mas que o mar vai chegar lá? Como tratar disso? Bom, é uma aula aqui que o Carlos está dando para a gente. Eu fico mais tranquilo, porque eu tenho lido com frequência na imprensa de que a tal faixa de marinha, os 33 metros, a contada média da pré-mar de 1831, não inclui a faixa de areia. A gente não sabe se inclui a faixa de areia ou se não inclui a faixa de areia. Pode ser que tenha lugares que não incluam, pode ser que tenha lugares porque a gente não sabe qual é o mapa, a gente não tem o marco de referência, a gente, né, na verdade, a gente não sabe nada. E essa PEC aumenta a confusão, né? Aumenta a incerteza, o que vai levar a uma judicialização, com certeza, desse negócio. Vão questionar áreas que hoje
estão em poder da União, que têm algum uso público, para uso privado. As prefeituras vão entrar na disputa, os governos estaduais vão entrar na disputa, só vai aumentar. E a cara de pau é dizer que só dá segurança, a PEC daria segurança jurídica. Ao contrário, vai dar muito mais insegurança jurídica. Eu estou enganado? Não, está totalmente certo. Totalmente insegurança jurídica, porque são centenas de municípios, e aí você pode ter problemas econômicos no município que não atue, não faça nenhuma proteção, tem um enorme risco para os manguezais, é muito importante. Inclusive, o Ministério do Meio Ambiente agora está para lançar um grande projeto de restauração dos manguezais. O Brasil tem o segundo maior área de manguezais do mundo, principalmente lá Amapá, Pará, Maranhão e Bahia. Então, tudo isso é muito importante que tenham políticas federais, governamentais para proteção de toda essa biodiversidade. Os manguezais são muito importantes para remover uma grande quantidade de carbono. Então, tudo isso são serviços ecossistêmicos, ambientais, que têm que ser controlados por políticas do governo federal. Quando você passar isso para tudo por município, pode ser que um município haja bem, outros municípios abandonam, deixam degradar as zonas costeiras e especialmente os manguezais. Então, é melhor tudo continuar com o controle do governo federal, com políticas muito rigorosas para preservar as costas brasileiras e não simplesmente correr um enorme risco aí de degradação muito grande. Ô Carlos, você já mencionou isso, mas se você puder explicar um pouquinho mais sobre porque o aumento médio é de 25 centímetros, mas tem lugares que o aumento foi muito maior, é uma média, né? E outros foi muito menor. Onde a maré é mais forte, maior, nas latitudes mais baixas, talvez seja maior. Explica para a gente como é que funciona essa questão das marés, brevemente, claro, mas e como é que é difícil você fazer uma lei baseada numa média? Olha, é importante, de fato, fazer um estudo e medir bem, pelo menos nos pontos aí de inúmeras cidades costeiras brasileiras que já têm medidas do nível do mar há séculos, mas são poucos os pontos, mas pelo menos trazer esses estudos, a Marinha tem vários desses dados já, trazer esses estudos para realmente ter um mapeamento muito claro. O que eu falei, 20, 25 centímetros, foi a média do aumento do mar global. Em alguns Uhum. lugares do Nordeste, esse número já chegou a 30 centímetros. Então, esse mapeamento se torna muito, muito importante. E aquilo que eu falei também, o enorme risco é das ressacas. Então, ressacas podem ser, como eu falei, metros e metros, e aí essas áreas têm que ter todas protegidas, né? Porque senão as ressacas vão destruir tudo. Hoje já vem destruindo, né? Se vocês se lembram, já tem um monte de locais, principalmente no Sim. Nordeste do Brasil, que a ressaca foi tão forte que ela destruiu ruas, avenidas, destruiu até imóveis que já estavam lá mais para dentro. Mas a ressaca foi tão forte que ela invadiu. Então, eu acho que esse é uma preocupação, mas eu concordo com você, era muito importante fazer um mapeamento, além do que a Marinha já tem, mas a Marinha normalmente tem em pontos onde ela atua mais, mas precisa fazer um mapeamento e ver até hoje quanto que o mar está subindo em toda a costa brasileira. A gente, eu estava ouvindo as declarações de uma funcionária da Secretaria de Patrimônio da União, que é a responsável, né? A Secretaria é a responsável pela administração dos bens da União, inclusive desses bens que estão na faixa de marinha, cobra as taxas de ocupação, cobra do laudêmio, etc. E ela disse que eles têm lá cadastrados algumas centenas de milhares de imóveis, mas que o último censo, revelou que são milhões de imóveis. Ou seja, a gente nem sabe quantos são, onde são, quem ocupa, quem não ocupa. É uma zona. E como é que você vai ceder a algo que você não sabe que existe, quem está ocupando, quem não está ocupando? Quer dizer, é uma precipitação. A impressão que dá é que é para criar confusão mesmo, não é para solucionar nenhum problema. Concordo, é muito bom fazer esse mapeamento.
E, de novo, como o exemplo que eu dei, já tem lugar no Nordeste que as fortes marés destruíram parte desse milhões aí de casas que ficam na beira do mar. Então, era muito bom mapear isso, até mesmo, independente dessa PEC, a política de adaptação aos extremos, como nós vimos lá no Rio Grande do Sul, não vamos deixar também essas populações que vivem nas zonas costeiras sofrerem o que o pessoal do Rio Grande do Sul sofreu. Se nós não olharmos o risco que essas centenas de milhares ou mais de 1 milhão de casas e outros imóveis têm, olha, em 10 a 20 anos, isso vai ser muito afetado por esses eventos extremos que vêm do oceano. Então, de novo, olha o desafio se a gente comparar com o Rio Grande do Sul. É, praticamente todas aquelas imóveis, casas, empresas, fábricas que foram completamente varridas, que estavam na beira dos vários rios lá no Rio Grande do Sul, aquilo é área privada. Aí o que vai acontecer agora? Não pode mais voltar, na maioria daqueles locais, não pode mais voltar a construir, reconstruir as casas. E ali vai continuar, vai ser o quê? Vai virar área pública, se fala muito de fazer parques, restauração vegetal, chamada esponja urbana, para diminuir as enchentes. Então, estou dando o exemplo do Rio Grande do Sul para dizer Uhum. esse aspecto do marco legal. Vai ter que ter políticas, vai ter quase que ter uma PEC para esse sentido de mudar o marco legal, essas áreas todas, como aquelas lá de vários rios ali do Rio Grande do Sul, elas têm que se tornar áreas públicas, têm que ser parques com vegetação, chamados, Ô, como eu falei, Carlos, esponja urbana. Então, e na costa também é a mesma coisa, é isso que eu quis dizer, fazer a analogia com o Rio Grande do Sul. Essas áreas cada vez mais vão ter que se tornar áreas públicas, porque elas vão ficar muito próximas desses riscos dos eventos climáticos extremos. ô Zé, Até porque, Kennedy, isso que o Carlos está falando é muito importante e tem tudo a ver com o Rio Grande do Sul, porque a legislação não afeta apenas as áreas litorâneas, mas aquelas áreas de lagunas, lagoas, que exato. são influenciadas pelas marés, que é o caso de Porto Alegre, né? A Lagoa dos Patos é influenciada pelas marés. Você não consegue desaguar a água do rio porque justamente por influência disso, pelo aumento dos níveis dos oceanos, pelas tempestades oceânicas que impedem a vazão da água doce. Enfim, você puder até elaborar um pouquinho sobre isso, Carlos, porque a gente fala da tal da pré-amar, mas esquece que as ressacas vão muito além da linha da pré-amar. Você já falou isso, mas acho que é importante Sim, explicar e repetir, né? é Porque isso. água mole em pedra dura, quem sabe? É, A gente entra na exa- cabeça dos legisladores. exatamente. As ressacas estão ficando mais fortes em todo mundo. Tem ressacas que, em áreas de praia muito plana, ela invade centenas e centenas de metros. E então, quer dizer, isso não tem mais volta. Nós não conseguimos. Se a gente tiver a maior sorte do mundo e não deixar a temperatura passar de 1,5 graus, o que está acontecendo já é o novo normal. Então, nós temos que nos proteger muito, muito para isso. Fazendo de novo a analogia com rios, vocês lembram, um certo tempo atrás, o Congresso aprovou uma modificação do Código Florestal que transferia para os municípios a área que tinha que ficar sem nada na beira dos rios, na margem dos rios. Sabe, aquilo foi um absurdo. O Código Florestal lá de trás, rios como o Rio Guaíba, ele colocava lá centenas de metros, não podia ter nada. E agora o Código Florestal, do jeito que está, os municípios definem. Quer dizer, isso é um enorme risco. Nós não podemos deixar esse risco acontecer em todas as zonas costeiras. Tem que ter leis muito rigorosas, levando em consideração todos esses extremos climáticos, quanto que as marés, as cheias vão invadir a costa, portanto, é isso. Não pode realmente reduzir as áreas públicas ali nas costas. De fato, elas vão ter que aumentar. Ô, Carlos, ó, só para dizer que você tinha razão no começo aqui da sua fala, de que os negacionistas defendem essa PEC, o Flávio Bolsonaro fez discurso na tribuna do Senado negando que os gases de efeito estufa tenham a ver com a catástrofe climática lá no Rio Grande do Sul. Né? Aí ele argumenta uma coisa, é pelo zoneamento, por terem construído onde não podia construir. Ele usa uma coisa que é verdadeira, porque a área não deveria haver construção, para negar
à mudança climática, né? E isso tem um aspecto aí de negociata muito grande. Agora, tem um desafio adicional, que estava conversando com o Toledo antes do programa, é que algumas áreas do litoral brasileiro, na prática, já estão privatizadas. Tem praia com condomínios que você não consegue chegar na praia. A população não chega, né? Então, essa PEC ela ia agravar esse tipo de problema, que é proliferar isso daí, esse lobby marinho para poder fechar áreas que hoje têm acesso público em praias paradisíacas. Então, assim, a legislação, como você falou, no caso aí, não só para definir a área em poder da União, é retomada do acesso a essas áreas que são da União, que há lugares no Brasil que elas estão fechadas, né? Exatamente. Eu, por muitas e muitas décadas, eu vou numa praia aqui no litoral norte do estado de São Paulo, no município de Caraguatatuba, e eu via um prédio, ele tinha construído bem perto da praia, mas ainda não era nada ilegal. Aí depois ele construiu um muro dentro da praia. Aí você só conseguia ir naquela praia se você fosse no prédio, no hotel, era um hotel. Então, eu também, aquilo sempre me chamou muita atenção, exatamente porque que a Marinha permitiu. Aí me disseram que a Marinha ia lá várias vezes, dava multa, mas assim, essas coisas, elas estão explodindo nas praias brasileiras e realmente não podemos deixar continuar. É um desafio grande, é o mesmo desafio que eu falei lá no Rio Grande do Sul, não pode deixar reconstruir casas naquelas margens daqueles rios que vão voltar a se inundar. Então, vamos tentar atuar e combater esses riscos todos, mas nada fácil. Zé, os comentários aí, quer ler um pouquinho pro Carlos? Vamos Tinha aqui, lá. ó. Olha aqui, A Wanda Eduardo Echeverri. Maldonado, você Ah, vai viu você, que a Wanda vai. Maldonado disse que há mais de 30 anos ouço o professor Carlos Nobre falar sobre as mudanças climáticas. Quantas vezes ele não foi chamado de alarmista, catastrofista? E ainda há quem negue à luz de tantas evidências, né? Nesse caso, eu tenho certeza que o senhor gostaria de estar errado, né, professor Carlos Nobre, de não ter Não, acertado suas previsões, né? Olha, eu vou te falar, para cientistas como eu, que estudaram a física das mudanças climáticas, nossa senhora, é uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, que é lógico, não que eu tivesse errado, mas assim, o que eu estava errado, Toledo, é que nem eu e nem os cientistas, a grande maioria, conseguiu prever que a gente atingiria 1,5 graus agora. Tão rápido. Olha, É. se você falasse comigo 4, 5 anos atrás, eu falava lá por 2033, 35, 10 anos antes. Então, a gente está muito assustado, assustado mesmo, mas lá atrás, quando a gente fazia projeções, as projeções que nós fizemos, eu trabalhava nessa área num estudo de 2014 do governo brasileiro, a gente diria que esses eventos estariam acontecendo lá por 2035, 2040. Então, uma super aceleração desses eventos e realmente isso nos deixa muito preocupados. Zé, precisamos fazer uma síntese com o Carlos aí para ir encaminhando o nosso programa. Mas acho que dá Tem tempo mais várias uma pergunta. possibilidades aqui, tá difícil de escolher uma, mas assim, acho que a mais sintética talvez seja tem que ampliar a área pública e não reduzir no litoral, né? Essa é a síntese do que acho que o Carlos falou. E também, acessoriamente, aumenta a insegurança jurídica e o risco e os riscos para o meio ambiente. A PEC aumenta a insegurança jurídica e os riscos para o meio ambiente. Dá para escolher, talvez. Tá Exatamente. errada? Não, não, Tá, perfeito. Aumentar a área pública, aumentar, uhum, além uhum. da zona costeira, 8.000 quilômetros, em milhares de rios no Brasil. Que, se não tornar Isso. público as margens, você põe milhões e milhões de brasileiros no enorme risco, como tudo aconteceu no Rio Grande do Sul. E várias outras, a gente está falando aqui rios, mas também as encostas, né? Esses desastres na região serrana do Rio, em São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo, encostas muito íngremes, com milhões de brasileiros vivendo nessas áreas de altíssimo risco. Essas pessoas têm que ser removidas dali e têm que reflorestar toda aquela área e não pode tirar a floresta mais. Então, esses são desafios enormes que o Brasil tem, mas não pode fugir, não. Senão, nós vamos ver essa repetição aumentando a cada dia.
Carlos, desculpa, Kennedy, atropelar, mas existe algum estudo que você conheça que estime o número de potenciais refugiados climáticos no Brasil nos próximos anos? Olha, esses estudos são mais globais, né? Uhum, Mas assim, no Brasil é um país muito grande e também nós já criamos alguns sistemas aí de proteção de populações muito afetadas, por exemplo, a mais antiga que é as secas extremas do Nordeste, né? Se a gente olhar historicamente, os nordestinos sempre abandonavam o Nordeste e vinham para outras partes do Brasil. Depois, os governos federais e estaduais criaram políticas que conseguem manter as populações ali dentro do Nordeste, mesmo durante grandes secas, por exemplo, quase 1 milhão de cisternas que foram lá construídas. Então, essas são várias políticas que protegem as populações. A gente está vendo com esses eventos de chuva extrema que não há políticas para proteger essas populações. A questão que você fez é bem interessante, mas não há estudos ainda, que é uhum. a questão: quantas dessas pessoas vão se tornar esses refugiados climáticos, né? Quantos vão abandonar? Aqueles eventos que nós vimos na região serrana do Rio, lá atrás, 2011, depois 2022, 23, infelizmente, o que a gente vê é que as pessoas voltam para suas áreas de risco. Por quê? Porque aquilo são populações todas urbanas e periurbanas que têm empregos nas cidades, então eles procuram voltar. Agora, o que precisa ser visto um pouco de refugiados aí, eu acho que vamos ter que olhar bem e fazer estudos, é também com os impactos na agricultura, né? Essas secas e ondas de calor estão causando um sério impacto na agricultura, e quando a gente olha muitos refugiados climáticos, a maior parte dos refugiados climáticos são da África, muitos da América Central também. Eles vêm da área agrícola, são famílias de agricultores, agricultores de pequena escala, e que, por causa de um evento extremo, por exemplo, na América Central, um tufão, um furacão, é, e, e na África, as mega secas, aí as pessoas, esses agricultores, não têm mais a subsistência, não têm mais alimentos, e eles abandonam. Então, a maioria dos refugiados climáticos no mundo hoje, dos climáticos, né? Lógico, tem os refugiados das guerras, mas os dos climáticos estão associados com secas e ondas de calor, e às vezes até como no Rio Grande do Sul, o excesso de chuva também causou perda de safras, mas é mais secas e ondas de calor, e aí eles são agricultores que abandonam e procuram ir para um lugar mais seguro. No Brasil, essas crises também têm acontecido. Nós temos 4,5 milhões de agricultores familiares no Brasil, então, é muito importante olhar isso, se também os agricultores familiares do Brasil, com o aumento desses eventos extremos, se também não vão se tornar também refugiados climáticos. Antinho. Tudo bem. E o Brasil sofre, né? A gente está falando muito da questão das cheias, das enchentes, mas a seca é um problema até mais grave, né, de evento climático extremo no Brasil, né, Carlos? Sem dúvida, as secas são terríveis. Por exemplo, agora tivemos a seca mais severa da Amazônia, que também pegou o Cerrado. Tivemos uma das maiores quedas de safra de vários produtos agrícolas, como soja, queda da produtividade da pecuária, tudo com essa seca recorde, também onda de calor. Então, isso está acontecendo. Tivemos no Rio Grande do Sul uma seca recorde em 2021, que despencou a produção agrícola, não só do Rio Grande do Sul, não, foram os 3 estados do Sul, e assim por diante. Então, isso está acontecendo também em todo o Brasil, afeta demais a agricultura. Boa. Podíamos ficar aqui a tarde toda falando com você, Carlos. Obrigado aí por mais uma aula e por participar com a gente aqui. Aquele Não, abraço. eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Boa. Programa bacana, Zé, importante. Vamos lá, enquete. 61% ficaram com a minha resposta. Deu a louca no Congresso? Furor legislativo pressiona Supremo e drena forças do governo Lula.
A do público era, deu o que sempre dá no Congresso, interesse privado atropelando interesse público. Boa resposta, ficou com 38% ali. No bloco 2, a síntese do Toledo, a pergunta era: a quem servem os candidatos provisórios a prefeito? Ficou a síntese: candidato provisório infla poder de Bolsonaro na eleição municipal. E com Carlos Nobre, entre várias sínteses que a gente podia fazer, a quem interessa e quem não interessa a privatização marinha, ele discorreu bastante a respeito disso. A gente achou mais importante fazer uma síntese apontando para o futuro, né? E ficou a área pública no litoral e nas margens de rios precisa ser ampliada e não reduzida. Ficou essa síntese que a gente pode fazer algum ajuste nela, mas essa aí, Zé.